E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer, pessoal, a análise para o pregão do dia 11 de agosto para amanhã, tá? Quais são as minhas previsões, tá? Análise para day trade de mini índice e mini dólar, tá? Eu vou começar pela análise do índice. Vou pegar aqui o índice, tá? E eu vou voltar na última análise que eu tinha feito, acho que foi no dia 6, dia 7 foi sexta, e eu não fiz a do dia 7, tá? Mas eu fiz uma análise aqui do dia 6 baseado na possibilidade, tá, da gente ter a confirmação desse pivô de alta, e eu marquei alguns alvos, né? Eu tinha marcado o primeiro alvo aqui na região de 104 mil pontos, tá? Depois um segundo alvo de Fibo lá em 104.440 e depois um último. A gente chegou aqui no segundo, se você reparar, olha como esse alvo aqui, deixa eu só tirar esse Fibonacci daqui e vou puxar de novo, tá? Como se fosse esse pivô aqui, ó. Como ele foi muito bem no primeiro alvo, tá? Bateu ali no primeiro alvo, agora retraiu e depois foi no segundo. Foi lá no 100%, foi bem perfeito no 100%. Não foi no outro alvo, no último alvo de Fibo, né? Que seria aqui, tá? Mas na maioria das vezes no day trade, tá, pessoal? Para quem não sabe, ele vai no 50%, que é o segundo alvo de Fibonacci, quando a gente encontra um pivô de alta ou pivô de baixa, tá? Então, é lógico, eu sempre vou marcar alvos para baixo e para cima, porque a gente não tem como ter 100% de certeza para que lado o mercado vai andar. Isso nem existe, tá? A gente se baseia em pivôs de alta e de baixa e tenta marcar a direção do mercado, tá? Agora aqui, pessoal, falando do dia de hoje, do dia 10, tá? Tentando prever o que pode acontecer amanhã, no dia de amanhã, tá? No meu entendimento, cara, me parece, tá, que a gente bateu num topo dessa região aqui. Eu não tô falando que é o topo do movimento total de alta que a gente está tendo depois da pandemia. Estou falando desse movimento que a gente fez aqui. Até não sei se daria para a gente considerar isso aqui um ombro, cabeça-ombro. A gente vai ter uma correção amanhã aqui desse movimento de alta, tá? Se eu fosse marcar alguns alvos de correção aqui, tá? Marcaria 50%. Deixa eu marcar aqui só. Quando é que abriu o pregão de ontem? A abertura foi nesse ponto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só tirar bem daqui. A abertura foi aqui. Beleza? Tá? Marcaria algumas, deixa eu só voltar agora isso aqui para abertura, para divisão dos dias ali, tá? A gente está bem em cima da abertura do dia, se a gente reparar. Agora, no final do dia, a gente acabou bem no ponto de abertura, se a gente reparar. Vamos pegar o gráfico diário aqui, ó. Tá? Se eu esconder tudo, olha o gráfico diário aqui que ficou, né? A gente ficou quase com um doji aí. Tá? Agora eu vou voltar para 5 minutos, tá? Voltando, vou botar aqui as ferramentas de volta, tá? Eu teria alguns alvos aqui, tá? Como eu puxei Fibo, para ter uma noção, eu olharia para o lado aqui e pensaria que nos fundos, né? Primeira questão aqui, regiões de suporte. A gente tem aqui, ó, fundo, muitos fundos aqui nessa região dos 102.500, tá? E é justamente a região dos 50% de Fibonacci, tá? Acredito fortemente que amanhã, durante o dia, eu não tenho como prever, tá? Durante o dia, depois que passa daqui ou chega nessa região, para que lado vai chegar, tá? Mas no meu entendimento, a possibilidade da gente fazer uma retração aqui nos 102.500 pontos é bem grande, tá? Muito maior do que a gente abrir em alta que começa a continuar andando para cima, tá? Sempre que eu vejo um gráfico esticado desse jeito, eu aguardo uma correção. Nesse momento aqui, pessoal, o que mais que eu poderia ver, tá? Se a gente confirmar esse pivô de baixa que a gente está deixando aqui, ó, a gente fez um topo, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, tá? Se a gente confirmar esse pivô de baixa, vamos ver onde é que são os primeiros alvos de Fibo aqui. Eu vou puxar assim, ó, o primeiro alvo de Fibo, a gente tem... Eu vou apagar esse Fibo aqui, tá? Eu tô com esse alvo aqui marcado em 50% de Fibonacci da correção, tá? Agora eu vou marcar alvos do pivô de baixa que pode estar se armando aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, vou botar ali na ponta, na cabeça do pivô, tá quase lá no 50%, tá? Vou deixar um pouco antes, seria o primeiro alvo a ser atingido, óbvio, né? Se a gente for vir no 50%, a gente vai bater nesse primeiro alvo. Se a gente for vir no 50% do alvo do pivô de baixa, a gente viria um pouco mais embaixo aqui, tá? Então a gente tem alguns alvos para baixo, tá, pessoal? Eu nem vou marcar o último alvo de Fibo, tá? A gente teria para baixo 102, são alvos que a gente poderia bater e começar a subir. É isso que eu quero dizer, tá, pessoal? É muito fácil daqui a pouco eu começar a marcar, é lógico, né, que vai vir, né, se continuar andando. Mas são alvos possíveis, tá? Daqui a pouco da gente vir bater e começar a andar para cima. Bater e começar a andar para cima. Bater e começar a andar para cima. Mas é claro, pessoal, pode bater aqui e continuar a estrutura de baixo.
A análise, tá, de day trade é para mais ou menos a gente ter a noção da direção que o mercado pode tomar. Para cima, pessoal, eu não vou fazer análise para cima, tá? Porque eu acho muito pouco provável. Deixa eu só incluir a média de 200 aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, média de 200, tá? A média de 200 também está ali. Eu acho muito pouco provável que a gente abra em gap de alta e continue andando para cima antes de vir nessas regiões, tá? Essa é a minha análise que eu tenho para o mini índice amanhã. Por isso que eu nem vou tentar medir alvos para cima, não vou olhar aqui topos, né? Topos anteriores. A gente pode chegar nesse topo. Pode, eu acho que pode chegar no 104.300. Mas antes eu acredito que a gente vai corrigir e vai vir nessas regiões, testar a média de 200, testar essas regiões de Fibonacci que eu estou mostrando para vocês, tá? Agora, dólar, pessoal. Dólar. Hoje estava acontecendo uma coisa bem interessante no mercado, tá? Tava o índice subindo e o dólar subindo, tá? Quando esse tipo de situação acontece, pessoal, eu costumo dizer, tá, que um dos dois está mentindo, tá? Porque na grande maioria das vezes o dólar se movimenta numa direção e o mini índice se movimenta na outra direção. Sempre isso vai acontecer? Não, não é sempre, mas na grande maioria das vezes, tá? Então, quando isso acontece, eu costumo comentar isso, né? Que alguém está mentindo. Dólar, a mesma coisa, esticou muito, a gente não tem direção, a gente não tem pivô de baixa armado aqui e eu não conseguiria marcar alvos aqui, só se eu considerasse esse pivô como um pivô, o que para mim tá um pouco difícil, admito para vocês, tá? Mas eu poderia dizer que a gente, num 100%, se eu considerar isso aqui um pivô, tá? Que é bem... Eu acredito mais nos pivôs que eles fazem retrações na região de 50% de Fibonacci, para vocês entenderem o meu raciocínio, tá? É o certo, eu acredito que não tenha certo, não tenha errado. Eu acho que tem a forma que tu enxerga o mercado e a forma que tu encaixa a ferramenta e as vezes que tu mais acertas baseado nisso, tá? Quando eu tenho pivôs que não fazem uma correção muito... Que não vão nos 50% de Fibonacci, digamos, eu fico um pouco mais desconfiado deles, tá? Mas se eu fosse marcar um alvo para cima do dólar, eu acho que ele não passa de 55,10, tá? Para depois, quem sabe, corrigir. Se é que a gente já não tá armando aqui, tá? Uma correção, se a gente reparar aqui, ó, nos 5 minutos a gente já deixou um engolfo de baixo, tá? A gente começou a corrigir. Mas, cara, para mim poder medir alvos para baixo com mais precisão, tá? Eu preciso sempre no day trade estrutura de baixa ou estrutura de alta. Como a gente andou muito dentro dessa estrutura de alta aqui, a gente no máximo, tá? No máximo, no meu entendimento, eu consideraria esse alvo de 50% de Fibo aqui em cima, tá? Como eu disse para vocês, no 55,10, acho que dificilmente passaria daí antes da gente fazer uma correção. E aí a correção, para mim medir alvos para baixo, eu preciso de uma estrutura de baixa, tá? O que eu posso fazer no máximo, tá? No máximo é fazer a questão da retração, né? Considerando que a gente pare aqui, que a gente amanhã comece já a formar essa estrutura de baixa que eu estou falando, marcaria alvos de correção, como no alvo que é de 50% de Fibonacci, que é toda essa região que a gente deixou aqui, ó. Se a gente reparar, a gente tem uma região bem grande de variação de preço aqui, ó, entre 54,16 e 54,38, tá? É a região que eu tenho para correção do dólar, tá? Pode ir ali em cima antes, mas não consigo enxergar andando para cima sem parar assim, da forma que está andando. Assim como o índice, tá? Os dois estão andando para cima. O índice já está meio que armando um pivô de baixo. Eu acho que ele vem direto para baixo aqui, não vai lá em cima antes de bater aqui embaixo. E é lógico, pode bater aqui embaixo, formar uma estrutura maior de baixo e continuar caindo, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.